Então, nosso tema de hoje, cetoacidose diabética, também é muito conhecido como CAD, né? Então, se eu estiver falando aí durante a apresentação em CAD, entendam cetoacidose diabética. Não adianta falarmos de cetoacidose diabética sem falar um pouquinho sobre a diabetes mellitus tipo 1, né? A diabetes mellitus tipo 1, ele é causado por uma destruição celular, uma destruição das células beta do pâncreas. E a maioria das vezes é causado por um processo autoimune em pacientes que têm predisposição à doença. Então, essa destruição que vai provocar a doença. Então, justamente a destruição das células que promovem a formação da insulina vai provocar, portanto, uma deficiência absoluta da insulina. Então, vai ter pouca insulina no organismo. E, a partir disso, torna-se imprescindível, torna-se essencial o uso da insulina no tratamento. Então, quando falamos em diabetes mellitus tipo 1, estamos falando em tratamento com insulina. A prevalência do diabetes tipo 1, ela está aumentando no mundo inteiro, mas ainda é uma pequena porcentagem de todos os casos de diabetes. Então, hoje, temos cerca de 10% de todos os diabéticos tipo 1. Então, ainda é uma porcentagem pequena, mas que está tendo um crescimento aí durante os anos. É, com certeza, mais frequente diagnosticado em crianças, né? E aí eles falam, algumas pessoas dizem que a diabetes tipo 1 é a diabetes da criança e do jovem. Não, assim, não é necessariamente da criança e do jovem, mas com certeza é mais frequente em crianças, tá certo? Afeta igualmente sexo masculino como sexo feminino. Na infância, a diabetes tipo 1 é o mais prevalente. A cada 10 casos de pacientes diagnosticados com diabetes na infância, 9 são de diabéticos tipo 1, podendo chegar a qualquer faixa etária, mas os textos falam em pico de incidência entre 10 e 14 anos de idade. Na verdade, a nossa experiência clínica de pacientes internados mostra que sim, temos uma quantidade significativa de pacientes internados nessa faixa etária que tem o diagnóstico inicial de diabetes, mas também temos muitos pacientes abaixo dessa faixa etária, com diagnósticos ali aos 6, 7 anos. Então, há um pico de incidência de 10 a 14 anos, mas temos sim muitos casos fora dessa margem de idade, tá certo? Na maioria dos casos, essa frase é importante, a doença é diagnosticada quando os sintomas são leves a moderados. Então, quando se dá o diagnóstico, esses sintomas são leves, esses sintomas são moderados, ou seja, não estamos com gravidade. E aí a gente vai relacionar a cetoacidose diabética com gravidade. Então, na maioria das vezes, nós temos uma descompensação do diabetes, mas não temos desidratação significativa, não temos acidose associada, ou seja, nenhuma evidência clínica laboratorial de cetoacidose. Então, a maioria dos pacientes que são diagnosticados em descompensação do diabetes, mas sem desidratação importante e sem acidose. Portanto, não, na maioria ainda não são diagnosticados em cetoacidose, tá certo? Outra coisa que é interessante a gente falar do diabetes é que a evidência clínica da doença, né, os sinais e sintomas da doença vão se manifestar quando pelo menos 80% lá da massa das ilhotas já estiver destruída. Então, tem que haver uma destruição importante e por isso que às vezes demora alguns anos para se manifestar. E a maioria dos pacientes DM1 tem IMC adequado, tá certo? Porque muito se fala do DM2, né, do sobrepeso, da obesidade, do diabetes mellitus tipo 2. No tipo 1, a maioria tem IMC adequado. Algumas vezes a gente lê erroneamente dizendo que o diabetes tipo 1 seria o magro e o diabetes tipo 2 seria o gordo. Não necessariamente, tá certo?
Pelo contrário, no DM1 a maioria tem IMC adequado, tá certo? Então, com essas pequenas considerações sobre o diabetes tipo 1, bem pequenas, né, se a gente for ver a imensidão que é o tema diabetes, nós vamos falar hoje sobre uma complicação aguda do diabetes. E, mais especificamente, uma complicação aguda grave, e que, se não tratada, tem risco de morte, que é a cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é uma emergência clínica. A cetoacidose diabética tem que ter sua atuação prontamente a nível de pronto-socorro, tá certo? Então, a cetoacidose, ela vai aparecer quando eu tenho uma deficiência absoluta na quantidade de insulina, ou seja, nos pacientes com diabetes tipo 1, ou quando os níveis dos hormônios hiperglicemiantes estão tão elevados, mas tão elevados, que, se associados com uma deficiência relativa de insulina, que é o caso do diabetes tipo 2, pode ocorrer a CAD. Também tinha esse conceito errôneo que a CAD era do diabetes tipo 1 e o coma hiperosmolar era do DM2. Não, tá? Não. A verdade é que a CAD, ela é mais prevalente no DM1, tá certo? E no DM2, o mais prevalente é o coma hiperosmolar. Aí sim, mas pode ocorrer. E olha o que diz a outra frase. Apesar dela ser classicamente associada ao DM1, atualmente, a maioria dos casos de CAD ocorrem em pacientes com DM2, em razão do maior número de indivíduos portadores desse tipo. Então, nós vimos que a cada 10 casos de diabetes, 9 são DM2 e 1 são DM1. E dos DM1, a maioria descompensa sem cetoacidose. Então, por isso que, pela elevada quantidade de pacientes DM2 em relação ao de DM1, ou em números absolutos, a CAD é mais comum no DM2, tá certo? Mas em porcentagem, frequência, com certeza no DM1. Outro dado que é importante a gente relatar é que a CAD, apesar de se apresentar em qualquer idade, ela vai se concentrar, na maioria dos casos, no período escolar e na adolescência. Na verdade, é quando realmente a massa de ilhotas está extremamente comprometida, né, quando começa esses episódios de CAD. E quais são os fatores desencadeantes, né, que provocam as descompensações graves, né, que é a cetoacidose diabética? Primeiro, que a cada 4 descompensações de crianças com diabetes, uma vai ser por CAD, ou seja, vai ser uma descompensação grave. As outras 3, descompensações leves e moderadas. Então, a CAD, ela manifesta em 25% dos pacientes com DM1, tá certo? Em torno de 2 a 10% dos casos, eu não vou conseguir saber o gatilho, o que provocou a descompensação. Mas, na grande maioria das vezes, a gente consegue descobrir, tá certo? Então, aqui eu vou citar para vocês alguns fatores que estão envolvidos no desencadeamento da doença, tá certo? A gente separou nos pacientes que estão com diagnóstico novo, ou seja, aqueles pacientes que têm o diagnóstico sendo a CAD a primeira manifestação, e aqueles que já são conhecidamente diabéticos, tá certo? Então, nos pacientes com diagnósticos novos, ou seja, chamamos de primodiagnóstico, e a primeira descompensação é primodescompensação, a grande maioria dessas descompensações advém de quadros infecciosos. E desses quadros infecciosos, a maioria é pneumonia ou infecção urinária, tá certo? Então, a maioria no primodiagnóstico, em pacientes com primeiro diagnóstico, desenvolve a cetoacidose em vigência de um quadro infeccioso. Tem pacientes que estão usando altas doses de corticosteroides por qualquer outro motivo, tá certo? Lembrar
que o corticóide, ele é um hormônio hiperglicemiante. Por que que ele é hiperglicemiante? Primeiro, porque ele suprime a secreção de insulina. Primeiro ponto. Além disso, ele facilita a gliconeogênese, a produção hepática da glicose. E também reduzem a sensibilidade periférica, a sensibilidade celular, a sensibilidade tecidual à insulina. Por isso, por essas características, ele é um hormônio hiperglicemiante. Existem também medicamentos que promovem também o aumento da glicose, que são hiperglicemiantes. E aí nós temos alguns antipsicóticos, o diazóxido, que é um antihipertensivo, algumas drogas imunossupressoras, e aí o corticóide até entra nessa história, né? Quadros inflamatórios do pâncreas, né, que é a pancreatite aguda, trauma abdominal com lesão pancreática, doença gastrointestinal intensa, com diarreia e vômitos, em que se perde muito líquido, muito eletrólito, e aí você facilita a desidratação e a acidose em um paciente já que é diabético, né? E o uso de drogas ilícitas, principalmente as drogas estimulantes. E aí a cocaína, no nosso meio, é a mais prevalente. Agora, naqueles pacientes que já se sabe que são diabéticos, né, que a gente já sabe que já está tratando, está usando sua insulina, os fatores desencadeantes são, primeiro, má aderência ao tratamento. Esse é o principal. Então, ouvimos, assim, várias histórias, várias desculpas, quando o paciente interna descompensado, do fato de não estar usando. Ouvimos que a mãe diz, não, mas eu tenho que trabalhar, então ele que aplica, então eu fico sem saber se ele aplicou ou não, e aí, ou seja, passar a responsabilidade para a criança. Outra desculpa que acabou a medicação, e essa é uma desculpa meio que esfarrapada, porque insulina é uma medicação que raramente falta, né? Então é meio que preguiça de pegar mesmo. Viajou e esqueceu o remédio, assim, tem várias desculpas aí, mas a má aderência ao tratamento realmente chama muita atenção. Os quadros infecciosos também, né? Assim como na prima descompensação, também pode gerar cetoacidose, porém, neste caso, o paciente já está em uso de insulina, então eles tornam-se um pouco mais resistentes em relação às hiperglicemias. Os distúrbios psiquiátricos, senão a gente recebe muita criança com problema psiquiátrico, infelizmente, não só para diabetes, mas com outras doenças crônicas também, como a anemia fosforme, por exemplo. Nesses hospitais oncológicos, imagina os pacientes aí com CA, o problema que tem, né? Então, existe uma época da vida que a criança meio que se revolta, né? Porque vai para a adolescência, e todo mundo passeia, todo mundo come o que quer, todo mundo bebe o que quer, né? Você tem que ter o tempo todo ficar controlando a tua dieta, todo dia você vai ser furado. Então, realmente, muitas crianças acabam tendo problemas psiquiátricos decorrentes da doença, e aí não tem como não dizer que o tratamento do diabetes é um tratamento multidisciplinar, né? Então, o serviço de psicologia para quem trata o diabetes é importantíssimo, né? Então, temos muito. E aí, com essa revolta, com esse distúrbio psiquiátrico, aumenta o nível de adrenalina, né? Se for esses distúrbios mais ansiosos, né? Aumento o nível de adrenalina, que pode ser hiperglicemiante, e principalmente os depressivos, acaba entrando na má aderência ao tratamento. Então, para de usar a medicação, fala que não vai usar mais, realmente a gente tem bem muito isso. Outro bastante comum são os distúrbios alimentares, né? Então, come escondido, então é aquela história de comer escondido, é uma festa também, né? Então, realmente é complicado. As adolescentes do sexo feminino no período menstrual, tem a situação dos hormônios, né? Então, há um boom hormonal aí no sexo feminino, e a maioria desses hormônios são hiperglicemiantes. Então, aquelas doses de insulina que a menina usava anteriormente já não são mais suficientes, e acaba tendo uma necessidade de aumento da dose. E aí, nesse meio tempo entre aumentar a dose, pode ter um episódio de CAD. E aqueles pacientes que têm indicação da terapia insulínica com sistema de infusão contínua,
ou seja, a famosa bomba de insulina, né, que tiverem uma interrupção, mesmo que transitória, podem ter carga. Essa interrupção pode ser por obstrução ali do aparelho, né, por defeito do aparelho, essas coisas, então isso pode ocorrer e, claro, você parar de fornecer a insulina de forma contínua, desencadear a CAT. Quando falamos em cetoacidose diabética, para entendermos a questão da fisiopatologia e também a questão da clínica da doença, nós temos que entender que a cetoacidose tem 3 componentes principais que vão determinar todo o processo clínico da doença. O primeiro, lógico, é a hiperglicemia. Só que não é uma hiperglicemia qualquer, é uma hiperglicemia intensa. E sabemos que glicose acima de 180 vai exceder a capacidade de reabsorção lá no glomérulo. E se excede a capacidade de reabsorção, vai ter glicose na urina, porque vai ter glicose não absorvida. Então, de cara, já há uma glicosúria. E a glicosúria, a glicose, vai estimular uma diurese osmótica, igual um soro glicosado, por exemplo, hipotônico. Então, já está explicado a glicosúria e a poliúria da doença. Lembrando que na cetoacidose a gente vai ter glicemias para ter toda a manifestação, pelo menos acima de 200, tá certo? E, junto com essa perda hídrica, vai ter desidratação, que é progressiva, e perda de eletrólitos também pelo líquido, isso é natural. Inclusive, né, e mais importante, do potássio, porque junto com essa questão da poliúria, da perda de líquidos, nós temos a questão da acidose, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Como há uma poliúria, e essa poliúria é devido a uma perda de glicose, com água livre e com eletrólitos, claro que nós vamos sentir sede, e uma sede excessiva. E aí surge a chamada polidipsia. Então, já explicamos a poliúria, já explicamos a polidipsia, já explicamos em uma primeira parte a desidratação, né? Então, a hiperglicemia é muito importante. E essa hiperglicemia, no final das contas, essa produção excessiva de glicose, vai depender de 3 mecanismos que vão ocorrer. Primeiro, a gliconeogênese aumentada, né? No fígado, há uma glicogenólise também aumentada. O glicogênio que estava armazenado no fígado, ele vira glicose. Então, nós temos uma formação da glicose, que é a gliconeogênese, e uma quebra do glicogênio para se formar a glicose. E, além disso, que esses 2 sendo os mais importantes, nós temos também a utilização pelos tecidos periféricos diminuída. Então, temos sim uma certa resistência à glicose ao nível de tecido periférico. Então, tudo isso contribui para o aumento da glicose, para a hiperglicemia, tá certo? O segundo componente na cetoacidose é a lipólise. Então, decorrente até desse metabolismo acelerado, os lipídios, eles vão sofrer uma hidrólise. E quando eles são promovidos à hidrólise, eles vão formar ácidos graxos e sais em excesso. Sendo que esses ácidos, quando oxidados no fígado, vão formar o quê? Corpos cetônicos. Então, nós vamos ter uma cetonemia aumentada, então, aumento de corpos cetônicos no sangue, e uma cetonúria também, então, uma eliminação renal aumentada de corpos cetônicos. Então, a cetonúria não é AS, a gente consegue ver, a cetonemia é um exame de sangue, você teria que fazer um exame de sangue e dosar a quantidade de corpos cetônicos. Lembrar que o cérebro, em algum momento de excesso de corpos cetônicos, utiliza esses corpos cetônicos como fonte de energia. Só que utilizar esses corpos cetônicos como fonte de energia vai dar o quê? Vai dar sintomas neurológicos. Por isso que a cetoacidose também tem sintomas neurológicos. E, por fim, o terceiro componente
é a acidose metabólica. A acidose, ela é consequência dos dois outros processos. Então, uma desidratação importante associada à presença em excesso de corpos cetônicos vai promover a acidose metabólica. E como faz isso? A desidratação vai diminuir a circulação periférica. Diminuindo a circulação periférica, principalmente ao nível muscular, vai ocorrer o quê? A produção de ácido lático. Isso é consequência, né, da diminuição da circulação muscular. E aquela acidose que já está com um fator ácido, que é os corpos cetônicos, associado ao ácido lático, vai promover o quê? Uma piora progressiva, um ciclo vicioso de piora da acidose. Portanto, considerando esses três componentes, aqui eu procurei resumir para vocês justamente para a gente entender. Então, a hiperglicemia é decorrente por um aumento da gliconeogênese, por aumento da glicogenólise e por uma diminuição da utilização da glicose pelos tecidos periféricos. E essa hiperglicemia acarreta uma eliminação renal de glicose, uma glicosúria, porque já não é mais, já ultrapassou a capacidade de reabsorção, associado a uma poliúria decorrente de uma diurese osmótica. Nessa poliúria, além da glicose de água livre, nós vamos eliminar também eletrólitos. E essa diminuição de eletrólitos e associada a diminuição de eletrólitos associada a essa perda de água vai implicar em quê? Em desidratação. E todo esse processo aqui vai gerar o quê? Uma sede excessiva, uma polidipsia. Além do mais, a desidratação vai contribuir para a acidose metabólica com um aumento de ácidos, principalmente o ácido lático, né? Por diminuição da circulação periférica muscular. E, ao mesmo tempo, nós temos a lipólise, que devido à hidrólise e à formação dos ácidos graxos, né? Eles vão ser oxidados e vai provocar a formação de corpos cetônicos, que vai estimular uma cetonúria e um aumento de corpos cetônicos ao nível sanguíneo, contribuindo para quê? Para a acidose metabólica, tá certo? Portanto, como poderíamos definir laboratorialmente a cetoacidose diabética, tá certo? Então, a cetoacidose diabética é decorrente de uma hiperglicemia maior ou igual a 200, associado a um processo de acidose metabólica, né? A gente viu que ela é metabólica, ou seja, o pH tem que estar abaixo de 7,3 ou o bicarbonato abaixo de 15, e uma cetonemia aumentada, com valor igual ou maior que 3 milimols por litro, e associada a isso a uma cetonúria. Então, nós temos que ter uma hiperglicemia, um aumento dos corpos cetônicos em um processo de acidose grave. E aqui nós vamos adicionar, né, porque eu estava falando em termos de laboratório, mas em termos de avaliação clínica, a desidratação, tá certo? Então, a cetoacidose é uma complicação aguda grave do diabetes, é uma descompensação grave do diabetes, em que há uma hiperglicemia intensa, associado a um processo de desidratação importante, de lipólise importante com formação de corpos cetônicos e acidose metabólica consequente a todo esse processo. Nós temos que classificar também a cetoacidose em termos de gravidade, tá certo? E isso vai ajudar muito até em se pensar em prognóstico, em necessidade de terapia intensiva, tá certo? Então, se o pH, e aqui, ó, vocês vão começar a ver esse termo, pH venoso, tá? Não se precisa mais fazer pH arterial na cetoacidose. Ah, mas por quê? Porque a gente tem que colher esse exame algumas vezes. E claro que a gasometria arterial ela é mais difícil de ser feita, é mais dolorosa de ser feita. E o pH venoso, ele me dá
com pH venoso. E o sangue venoso também me dá o pH, também me dá o bicarbonato. O que eu vou perder em relação ao sangue venoso? PO2, né? Vou perder saturação de oxigênio, que, nesse caso, eu posso deixar no monitor, fazer a oximetria de pulso, tá certo? E o pH venoso torna-se essa avaliação muito mais ágil, muito mais rápida, tá certo? Então, nos quadros leves, o pH venoso já está abaixo do normal, então está abaixo de 7,3, e o bicarbonato abaixo de 15. Nos quadros moderados, o pH já está abaixo de 7,2 e o bicarbonato abaixo de 10. E na cetoacidose grave, que é quando a gente preocupa ainda muito mais, o pH venoso já está abaixo de 7,1 e o bicarbonato abaixo de 5. Então, nesse caso aqui, né, a terapia, inclusive, com insulina, vocês vão ver lá, ela tem que ser venosa, não tem outra opção, mas vocês vão ver mais para frente. Bom, então, entendendo um pouquinho lá dos 3 componentes, né, a gente pode saber um pouco dos sintomas. Então, os sintomas típicos são aqueles sintomas da diabetes, em geral, os sintomas da descompensação do diabetes, não necessariamente da cetoacidose, né? Então, o paciente tem polidipsia, o paciente tem poliúria, o paciente tem perda de peso e o paciente tem polifagia ou hiporexia. Muito se fala nos 4 P's da descompensação de diabetes, né? Poliúria, polipsia, polifagia e perda de peso. Acontece que em criança, nem todas têm polifagia. Muitas crianças, inclusive, têm hiporexia. E aí, na criança, tem essa possibilidade de não ter a polifagia. Agora, junto a esses sintomas, o paciente, ele pode ter uma dor abdominal, e eu até sublinhei porque é uma dor abdominal realmente intensa, chama muita atenção a dor abdominal, lembrar que a circulação periférica está bem comprometida pela desidratação, né? E aí a gente pode ter essa dor. Pode ter náuseas, podem ter muitos vômitos, e aí vem dos hidroeletrolíticos, né? A criança tem muita fadiga, sinais e sintomas de desidratação, então todas aquelas avaliações da desidratação a criança vai ter. O hálito cetônico, né, decorrente do excesso de corpos cetônicos. Fala-se muito no aroma adocicado de maçã verde. Olha, eu já comi muita balinha de maçã verde. Eu não diria isso, não. Eu gosto de falar que é maçã podre, mas os textos falam que é maçã verde. Eu prefiro minha balinha de maçã verde e falar que o hálito cetônico é maçã podre, certo? Então, eu imagino, se fala assim, mas eu nunca senti um hálito cetônico. Ele é um pouco semelhante, tá? Porque eu disse que é pouco semelhante porque o hálito cetônico é muito mais intenso. Há aquele hálito que você acorda de manhã quando você tiver muito tempo sem comer, tá certo? Se você ficar muito tempo sem se alimentar, faz de conta que você almoçou, 3 horas da tarde comeu um lanche e não comeu mais nada. Foi dormir cedo, não comeu mais nada. E acordou de manhã, vem aquele bafo, que a gente fala até de cetose de jejum, né? A gente fica, parece que está com a barriga cheia, às vezes sem fome. E aquele hálito é um hálito cetônico, mas ele é bem mais leve do que o hálito cetônico da cetoacidose. Se tiver associado a processo infeccioso, febre, então paciente em cetoacidose com febre tem que investigar processo infeccioso, tá certo? Pacientes em hipotermia, com sinais neurológicos, né, obnubilação, perda de consciência, são sinais de mau prognóstico, porque aí já há possibilidade de comprometimento do sistema nervoso central. Já o diagnóstico laboratorial não tem grandes dificuldades. Então, a glicemia capilar e a glicemia venosa vão mostrar uma hiperglicemia, já na imensa maioria das vezes acima de 200, né? A gasometria vai mostrar o pH e o bicarbonato. Aqui, como eu falei, né, a venosa, ela é suficiente, tá certo? Porque você pode até colher num primeiro momento, na primeira vez arterial, você quer saber a saturação, a PO2, beleza, tudo bem. Mas as próximas a gente recomenda que seja venoso pela praticidade, tá certo? O EAS vai mostrar cetonúria, vai mostrar glicosúria, né? Pode aumentar, ter aumento da densidade urinária, lembrar que há uma desidratação importante aí, né?
O hemograma, ele muitas vezes apresenta leucocitose. Isso não necessariamente quer dizer que tem uma infecção bacteriana, tá certo? Por quê? Porque o metabolismo está acelerado, há uma intensa atividade medular, uma intensa atividade adrenocortical, então há uma possibilidade, sim, de aumento de leucócitos, tá certo? Entretanto, esse aumento, essa leucocitose, ela não é tão intensa. Se você tiver uma leucocitose intensa, ali 25, 30 mil ou mais, e tiver desvio à esquerda, aí dá para se pensar em processo infeccioso, aí você tem que investigar. De cara, você tem que investigar pulmão e rim. Lembra que eu falei que pneumonia e infecção urinária eram um dos principais fatores de infecção de descompensação, né? E se tiver sinais sugestivos de infecção, mas você não descobriu o foco, mesmo assim está indicado o uso do antibiótico. E o antibiótico é a ceftriaxona, porque a ceftriaxona vai tratar muito bem as pneumonias pelo pneumococo e pelo hemófilos, e vai tratar muito bem a grande maioria dos agentes de infecção urinária, tá bom? Então, a ceftriaxona como tratamento empírico, ali em pacientes com possibilidade de processo infeccioso em pacientes com cetoacidose, está muito bem indicado, tá bom? Agora, se tiver o foco, claro que nós vamos tratar especificamente. E qual é a dose da ceftriaxona? A mesma dose que usamos para as pneumonias, para as meningites, né, que é de 50 a 100 miligramas quilo dia, 1 a 2 vezes ao dia, preferência pela dose de 100 miligramas quilo dia. Bom, agora nós vamos falar do tratamento, né? Como eu disse, o tratamento é uma sequência de eventos, é bem interessante. Até para a gente se concentrar bem em relação ao tratamento, eu gostaria de saber se do que a gente já conversou, ficou alguma dúvida, se querem mais algum esclarecimento. Posso ir para o tratamento, então? Então vamos lá. E aí, se tiverem alguma dúvida, podem me interromper. Bom, o tratamento da cetoacidose é um tratamento até certo ponto complexo, mas tem uma sequência definida de condutas, tá certo? Primeiro ponto, esse paciente tem que ter medidas de suporte. É aquele paciente de box de pronto-socorro, aquele paciente que tem que ser colocado no box de pronto-socorro, tá certo? Então, primeiro ponto, você tem que assegurar a via aérea. Então, aquele paciente que tem sinais neurológicos de obnubilação, de perda de nível de consciência, coma, etc., ou seja, a escala de coma de Glasgow está menor ou igual a 8, esse paciente já é paciente de tubo, tá certo? Lembrar que essa depressão do centro respiratório, ocasionada por toda essa sequência de eventos aí, ela pode provocar inicialmente a famosa respiração de Kussmaul, né? E aí esses pacientes geralmente ficam no oxigênio sob catéter, muito bem, obrigado, mas se tiverem perda do nível de consciência, a intubação não deve ser considerada. Os pacientes que estão em estabilidade hemodinâmica ou com a saturação abaixo de 94, deixa no oxigênio até passar o processo da cetoacidose. Este paciente tem que estar no monitor, não tem como, tá? Tem que estar no monitor, tem lá com a frequência cardíaca, com a saturação, tem que avaliar a frequência respiratória, sinais de desidratação, né? E o eletrocardiograma, ele é muito importante porque é uma doença que dá o quê? Distúrbios do potássio, nós vamos ver isso daqui a pouco. E distúrbio do potássio, ele influi aonde? Principalmente no coração, e aí com alterações no eletrocardiograma. E aí a onda T é um dos principais responsáveis, a onda T apiculada é um perigo ali, é um sinal que possa estar ocorrendo algum processo cardíaco decorrente do excesso de potássio. Em termos de acesso venoso periférico, pensando que é um paciente de risco de emergência, o ideal é que tenha pelo menos 2 acessos. Porque você vai fazer aquela hidratação, você vai hidratar um paciente com desidratação grave, inicialmente com a etapa de expansão, e do outro lado, você vai fazer primeiro a reposição de eletrólitos e, posteriormente, você vai usar aquela via para fazer o tratamento com a insulina, tá certo? Posteriormente, esse paciente pode necessitar de uma etapa de manutenção
não todos os pacientes, se o paciente já tiver saído completamente da cetoacidose e tiver já se alimentando, não vai precisar da manutenção, porque não vai ter mais perdas. E como fazemos essa etapa de expansão, essa primeira parte, considerando que na cetoacidose a desidratação é grave, com risco de choque hipovolêmico, a infusão, a etapa de expansão, é feita no mesmo esquema de choque hipovolêmico. Fazemos a solução isotônica, que é o NSL a 0,9%, soro fisiológico 0,9%, e fazemos 20 ml por quilo a cada 20 a 30 minutos, isso na primeira hora, de preferência em bomba de infusão, tá certo? Então, você faz 20 ml por quilo, manda correr em bomba, você pode correr em 20 minutos, em 30 minutos, posteriormente você reavalia o paciente e vai fazendo etapas de expansão conforme necessário, tá bom? Já está provado que a solução isotônica é a que leva menor tempo para reduzir a hiperglicemia e por isso ela é usada. A sonda nasogástrica, naqueles pacientes que têm vômitos frequentes, que estão vomitando muito, ou estão com rebaixamento do nível de consciência, com alteração da escala de Como de Glasgow, é interessante a sonda nasogástrica para evitar a aspiração. E a sonda vesical de demora é para aqueles pacientes também com rebaixamento do nível de consciência, que não passam a não ter o controle esfinteriano naquele momento, e os menores de 2 anos que também não têm o controle esfinteriano, e aí, nesses pacientes, você perderia a avaliação da diurese, que é importantíssimo para ser avaliado em pacientes com desidratação grave. Então, é interessante fazer a sonda vesical para essa avaliação, para ver se a urina está concentrada ou não, e para ver o volume urinário, para ser um dos principais padrões de avaliação da hidratação do paciente. Agora, o tratamento medicamentoso, né, sem ser o tratamento de suporte, ele tem como princípios básicos, ou seja, como metas para que o paciente saia da CAD, corrigir a hipovolemia, isso em primeiro lugar, é isso que eu tenho que fazer, tá certo? Posteriormente, corrigir a hiperglicemia e junto, repor as necessidades eletrolíticas. E, em se conhecendo o fator desencadeante, tratá-lo. Porque se o gatilho ainda estiver lá, vai demorar mais para o processo passar. Então, a primeira coisa que se faz no paciente que chega em cetoacidose diabética não é a insulina. Tá certo, pessoal? Isso é importantíssimo. Não é a insulina, é a reposição volêmica. Eu tenho que tratar inicialmente e prioritariamente a desidratação, tá certo? Que é a desidratação num primeiro momento, se não tratada, que vai matar. Então, já falei da fase de expansão, então inicialmente fazemos aqueles 20 ml por quilo, correndo em 20 a 30 minutos, e reavaliando o paciente, então, essa reavaliação eu vou determinar se ele continua desidratado ou não. Todos os pacientes em cetoacidose estão com desidratação grave, estão com depressão de volume, tá certo? E essa terapia de expansão tem por objetivo eu expandir o meu intravascular, né, e restaurar, consequentemente, a perfusão renal. Tá ok? Então, essa reposição rápida, ela vai restabelecer a volemia, ela vai melhorar a perfusão renal e vai melhorar o quê? A filtração glomerular. Tá certo? E, além do mais, esse líquido a mais que eu estou infundindo vai ajudar a eliminação da glicemia. Então, há, num primeiro momento, um aumento da glicosúria. Mas isso já nesse ponto de tratamento é uma coisa boa, porque essa glicosúria vai, a partir de agora, contribuir para a redução da glicemia. Tá certo? Então, só repetindo, soro fisiológico 0,9%, 20 ml por quilo. Eu coloquei a cada 30 minutos, a cada 20 a 30 minutos, na primeira hora. Tá certo?
Isso eu faço na primeira hora. A partir da segunda hora dessa fase de expansão, eu já vou ter que conhecer o sódio do paciente. Então, esse paciente, quando chega e eu começo a hidratar, eu já colho eletrólise, já colho hemograma. E aí o sódio, ele pode estar aumentado, normal ou baixo. Então, se o sódio estiver maior ou igual a 150, ou seja, estiver alto, eu vou prescrever 10 ml de solução hipotônica. Ou seja, eu pego metade, dos 10 ml, eu pego metade de soro fisiológica 0,9% e metade de glicosado. E corro em 30 minutos. Porque essa solução hipotônica vai estimular por osmose, por diurese osmótica, a eliminação do excesso de sódio. Agora, se o sódio estiver abaixo de 150, se o sódio estiver normal ou mesmo até baixo, aí o uso da etapa de expansão pode ser continuado com a solução isotônica, que é NaCl a 0,9%, até a recuperação da doença, da hidratação, tá bom? Pessoal, a própria hidratação diminui a glicemia. Eu não falei para vocês que a gente aumenta a volemia, aumenta a perfusão renal e glicose vai embora mais rápido? Então já há uma melhora da glicemia. Se eu fizer hidratação vigorosa mais insulina junto, eu posso provocar uma hipoglicemia severa. Eu posso fazer o contrário, provocar uma hipoglicemia severa, que também é risco de morte, tá certo? E a etapa de expansão, né? Como que eu vou fazer a etapa após a etapa de expansão? Então, ali após a primeira hora, com um NaCl a 0,9%, após a segunda hora, que pode ser necessário, né? Que pode ser pelo sódio, né? Uma solução hipotônica ou por uma solução isotônica. A partir de então, eu vou avaliar minha glicemia. Então, toda etapa de expansão, eu vou colher a glicose. Então, após essa segunda hora, eu colho a glicose e vejo. Se essa glicose estiver acima de 300, então o soro continua sendo NaCl a 0,9%, tá certo? Se ele ficar entre 250 e 300, aí eu ainda uso o meio-meio, né? Que é aquela solução hipotônica, 50 de glicosado, 50 de NaCl. Se tiver entre 200 e 250, ou seja, está chegando perto da meta, que é 200, aí eu já estou usando mais glicosado do que fisiológico, tá certo? Porque aí já há um risco de queda brusca e formar hipoglicemia. E se o paciente estiver abaixo de 200, aí eu uso exclusivamente soro glicosado. Isso, gente, é paciente diabético em descompensação diabética, que está fazendo o tratamento e chegou na etapa de manutenção, tá bom? A verdade é que quando chega aqui abaixo de 200, a grande maioria dos pacientes já saiu da cetoacidose. Então, muitas vezes a gente não precisa dessa etapa de fazer essa etapa de manutenção, porque o paciente não vai estar mais com perdas, porque saiu da cetoacidose. E os eletrólitos? Os eletrólitos são muito importantes também, e principalmente o potássio, e nós vamos descobrir por quê. O organismo, ele vai perder diversos eletrólitos. Nós já sabemos que perde diversos eletrólitos pela poliúria, a gente acabou de ver isso. Mas a própria acidose metabólica pode provocar uma perda de eletrólitos. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Uma acidose grave, ali o intravascular vai estar cheio de H+, não é verdade? Cheio de cátion, hidrogênio, cheio de H+, para tudo quanto é lado. E na célula, nós temos a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio tem o cátion sódio, que fica na parte externa da membrana celular, em sua maior quantidade, e o cátion potássio em sua maior quantidade intracelular. Então, o potássio é o dominante intracelular.
E aí o organismo detecta que há um excesso de cátions H+, no nosso organismo. E para a gente melhorar a homeostase, diminuir a acidose, ou seja, aumentar o pH, tornar o pH normal, esse H+ tem que sumir. Então, o rim ele começa a se encarregar com a eliminação do H+, só que ele sozinho não dá conta. Então, a solução é jogar o H+ para dentro das células para que ele fique neutralizado. Só que quando eu jogo o H+ para dentro da célula, que é um cátion, já tem outro cátion lá, então já tem outro galinheiro, ou já tem outro galo no galinheiro. E 2 galos no galinheiro não adianta. Então, para o H+ ficar, o potássio ele é eliminado para o intravascular. Então, um estado de acidose estimula, num primeiro momento, a uma hiperpotassemia. Tá certo? Então, o potássio, nós temos de tratamento, que é o cloreto de potássio, né, a 10%, que é 1,34 mex por ml, e, inicialmente, sabemos que no início do processo da CAD, o potássio ele sai para o meio extracelular. E aí, o excesso de potássio ali na corrente sanguínea vai determinar uma hiperpotassemia, tá certo? Agora, as células, para compensar essa acidose, né, como eu disse, trocam os íons H+ pelos K+, perdendo grande quantidade. Sabe o que acontece? Como o potássio sérico aumenta num primeiro momento, vai haver também uma necessidade de eliminar esse potássio, porque o organismo também fica descompensado, porque ter excesso de cátions ainda. Então, ele começa a perder esse potássio para a urina. Além do mais, esse é um paciente que tem uma tendência a uma dor abdominal, tem a tendência a vômitos, começa a vomitar muito, que também perde muito potássio pelo vômito. Então, gente, nesse primeiro momento, em que tem uma hiperpotassemia, o meu intracelular ainda está normal, tá certo? O meu intracelular ainda está normal. Então, quando eu faço um exame de potássio e o potássio está alto, na CAD eu fico até aliviado, porque a gente pegou a CAD no início do processo. Agora, se o potássio sérico estiver normal, quer dizer que o intracelular já está baixo. Então, já está diminuindo o potássio intracelular e já está diminuindo o potássio no meio extracelular também, porque pela eliminação renal, o potássio ele já não está nem mais aumentado, menos sendo liberado do meio intracelular. Então, o intracelular já está baixo. Agora, se você faz o potássio e o potássio é baixo, aí o intracelular está crítico. É uma emergência clínica, eu tenho que repor potássio naquele mesmo momento. Tá certo? Então, como que nós vamos perder esse potássio, que vai ficar normal, sérico, depois baixo? Primeiro, a excreção urinária junto com o cetoácido. Então, o potássio tem muita afinidade com o copo cetônico e são eliminados praticamente juntos. O aumento da aldosterona. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é estimulado pela desidratação e pelos vômitos, né, para que ocorra uma reabsorção maior de água, mas com eliminação de potássio. A entrada de potássio na célula junto com a glicose quando há início da infusão de insulina. O que acontece? Se vocês lerem sobre tratamento de hiperpotassemia, vocês vão ver que a dupla glicose e insulina estão envolvidos em tratar a hiperpotassemia por jogar o potássio dentro da célula. A glicose eu já tenho a rodo no organismo. E aí eu entro com a insulina, o tratamento insulínico nesse paciente. Vou jogar um monte de potássio para dentro da célula. Então, de cara, eu já digo para vocês que para tratar, para iniciar a insulina, nós temos que fazer o potássio, tá? Fazer a infusão de potássio, deixar o potássio no soro. E esse é um dos principais motivos que vai fazer o quê? Fazer com que a insulina não seja o primeiro tratamento. O primeiro tratamento é hidratação venosa, corrigir os distúrbios hídricos e hidroeletrolíticos, né? Distúrbios hidroeletrolíticos, tá certo? E aí é importante dizer que durante a terapia com a cetoacidose, a maioria dos pacientes requer reposição
de potássio para prevenir a hipotassemia. Então, vocês entenderam que esse processo de hiperpotassemia inicial, ele é efêmero. Daqui a pouco, está tendo muito potássio sendo eliminado pela urina, e aí vai acontecer dessa eliminação, né? E aí o extracelular que estava alto vai ficar normal, o intracelular já vai ficar baixo, e o potássio vai diminuindo até o intracelular ficar crítico, tá certo? Bom, como fazemos a reposição do potássio no paciente em cetoacidose diabética? Se o potássio sérico estiver baixo, ou seja, abaixo de 4,5, eu faço a dose máxima de potássio que eu posso fazer por litro de soro. A dose máxima de potássio para cada litro que eu for infundir é 40 mEq. Então, é 40 mEq por litro, que corresponde, né, a 15 ml do KCl a 10%, né? 1 ml é 1,34 mEq. Agora, se ele estiver normal, que é o sério, que é o que a gente colhe, quer dizer que o intracelular já está baixo. Então, já fazemos uma dose boa, né, de 20 a 30 mEq por litro do potássio. Agora, se o potássio sério estiver acima de 6, aí eu não vou usar, porque se ele ainda estiver na hiperpotassemia, o paciente com hiperpotassemia tem o risco cardiovascular, lembra do músculo liso cardíaco. Então, neste caso, a gente não faz, tá certo? Deixa esse potássio cair primeiro. Podem ter vários outros estudos, até comentei do sódio para vocês, tá certo? Mas o de maior importância, de longe, é o distúrbio do potássio mesmo, tá? Agora sim, insulinoterapia. Hidratei meu paciente, tirei esse paciente da desidratação. Já diminui, inclusive, a glicose numa quantidade boa com essa hidratação. Aí, agora eu entro com o padrão ouro, que é a insulina. Então, a insulina é o padrão ouro no ambiente domiciliar, ao fazer o tratamento diário da doença, e é o padrão ouro do atendimento hospitalar, tá certo? A insulina aumenta a utilização periférica da glicose, diminui a produção hepática da glicose e reduz, portanto, a glicemia. Então, ela acaba se opondo, né, aos hormônios hiperglicemiantes e à própria fisiopatologia do DM tipo 1, tá bom? Além disso, lá na gordura, a insulina inibe a liberação de ácidos graxos. Se ele diminui a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo, então, claro que vai diminuir também os corpos cetônicos. Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos definir a via de infusão da insulina. E para eu saber qual via de infusão eu vou fazer, eu tenho que saber se essa cetoacidose é grave ou não. No paciente que esteja consciente com cetoacidose leve a moderada, eu posso fazer a insulina regular via IM. No finalzinho eu vou falar dessas insulinas, tá? Agora, preferencialmente EV, mas neste caso de leve moderada eu posso fazer IM. Já na cetoacidose grave, ou seja, com pH abaixo de 7,1, os pacientes devem ser tratados com insulina venosa até a resolução do quadro, tá certo? Então, leve a moderado pode ser regular IM ou EV, e na grave tem que ser EV, ou seja, tem que ser a ultra rápida, que é a que se faz EV. Então, a insulina endovenosa. Então, nós temos um sistema de infusão de insulina endovenosa contínua que tem sido adotado pela maioria dos serviços de endocrinologia pediátrica do Brasil todo. Né? Antes se fazia muita injeção, muita regular IM, hoje nós temos a famosa bomba de insulina. A bomba de insulina, ele é o mais aceito durante o tratamento da cetoacidose, tá certo? Por quê? Porque pela bomba a ação é imediata, a meia-vida da insulina é curta, né? Então, tudo isso diminui os efeitos colaterais e diminui também, e melhora também os efeitos terapêuticos, tá bom? O ajuste da glicemia na bomba de insulina é muito mais rápido. E
Portanto, esse ajuste mais rápido e mais eficiente vai diminuir o risco de hipoglicemia. Então, por exemplo, quando você faz uma regular IM, você corre o risco de fazer uma hipoglicemia nesse paciente. Já na insulina EV, em que é doses muito pequenas e contínuas, esse risco de hipoglicemia, ele cai muito, porque o organismo vai se adaptando a essa infusão bem lenta da insulina. Lembrar de iniciar 2 horas após a reposição inicial dos fluidos. Como eu disse, chega a cetoacidose, você fica agoniado porque você tem que fazer insulina, porque a insulina, a glicose dele está altíssima. Não. Você vai hidratar esse paciente, você vai corrigir os distúrbios de eletrolítico desse paciente, e aí, após isso, você vai iniciar a insulina. Outro momento que você inicia a insulina é quando a glicemia estiver abaixo de 300, você pode também iniciar, tá bom? A insulina que a gente usa na emergência para tratar uma complicação aguda é uma insulina mais rápida. Então, temos a insulina regular, que ela é mais barata, e temos a insulina ultra rápida, que ela é mais efetiva, tá certo? Uma sugestão para diluir é pegar 100 unidades dessa insulina e diluir 100 ml de água. Então, cada unidade vira 1 ml, tá certo? A taxa de infusão de insulina inicial é de 0,1 unidade por quilo por hora, tá certo? Ou seja, 2,4 unidades dia. Isso por quilo, claro, por quilo. Agora, quando falamos nas outras insulinas, que é a intramuscular e a subcutânea, nós podemos usar quando esse paciente tiver uma cetoacidose leve ou moderada, ou por qualquer motivo seja impossibilitado de usar a terapia endovenosa, tá certo? A insulina regular, a dose que a gente faz em M é de 0,2 unidades por quilo de peso, eu faço em torno de 5 unidades por dose, como dose máxima. Isso eu posso fazer a cada 1 hora, os pacientes com cetoacidose devem ser monitorados. E temos a insulina ultra rápida, né, que ela é feita subcutâneo, que é a insulina LIS, faz parte, em que a dose é de 0,15 unidades por quilo de peso a cada 2 horas. Essa insulina ultra rápida, ela é melhor que a insulina regular, né, e aí, se disponível, seria interessante escolher ela. Agora, quando aplicamos insulina IM, absorção acelerada, queda brusca da glicemia, aumento do risco de hipoglicemia e de edema cerebral. Não tem jeito. Então, temos que ter muito cuidado com o paciente neurológico na cetoacidose. E a glicemia capilar? Como e quando eu vou fazer a glicemia capilar? Vou ficar furando o paciente. Bom, durante o processo da cetoacidose, durante o tratamento da cetoacidose, a cada término da etapa de expansão, eu tenho que fazer a glicemia capilar. Tá certo? Se o paciente estiver na bomba de insulina, né, no sistema de infusão endovenosa contínua da insulina, a cada hora eu vou tomar o sangue dela, tá certo? Agora, se o paciente estabilizar, né, a CAD foi embora e ficou somente a internação para controle da glicemia, aí nós vamos fazer um esquema de glicemias capilares de rotina, que é antes do de jejum, que é o café, antes do almoço e antes do jantar, 2 horas após o café, almoço e jantar, e 3 horas da manhã. Porque aí a gente vai ter várias aferições durante a internação, e com essas aferições a gente vai determinar os ajustes de insulina que o paciente precisa, tá certo? Após cessar a cetoacidose diabética, o paciente passa a utilizar uma insulina chamada basal, né? Que é a NPH ou a glargina, que são os mais famosos. E temos também a chamada insulina bolus, que são doses que a gente faz de insulina que vão cobrir certos momentos do dia. Que aí já é feito com as insulinas mais rápidas, que é a regular e a ultra rápida, que vai corrigir hiperglicemias. Nós chamamos de dose fixa, quando esse bolus ele é fixo na pressão do paciente todos os dias,
E chamamos de correção quando há um aumento repentino da glicose e a gente tem que fazer, tá certo? Portanto, pessoal, a insulina ultra rápida, né, ela tem que ser feita logo antes de uma refeição, e nós vamos ver pelo tempo de meia-vida e início de ação. Já a regular tem que fazer uns 30 minutos antes da refeição, para que durante a refeição tenha efeito, tá certo? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? E a dieta? Bom, se o paciente estiver consciente, não tiver vômito e tiver melhor da acidose, ele está liberado para a dieta. Só que a partir de então, será uma dieta para o diabético. E a acidose? Como é que eu trato a acidose do paciente? A acidose, ela é causada pelo acúmulo de cetonas e ácidos orgânicos, principalmente o ácido lático, e, quando grave, pode levar à contratilidade cardíaca insuficiente, pode levar à vasodilatação cerebral e ao coma, bem como várias complicações gastrointestinais. Então, eu tenho que tratar. Mas como que eu vou tratar? Normalmente, a cetoacidose, ela é reversível pura e simplesmente com a reposição hídrica e com a insulina. A imensa dos pacientes saem da cetoacidose sem um tratamento específico, tá certo? A outra opção é o tratamento medicamentoso, que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é uma medicação altamente alcalinizante. Então, o bicarbonato de sódio, ele pode deixar o sistema muito alcalino, tá certo? E o fato dele provocar isso, né, pode associar à formação de edema cerebral. E a última coisa que a gente quer nesse paciente é o edema cerebral, tá bom? O que acontece é que o bicarbonato de sódio, ele reage, após a aplicação venosa, ele reage com potássio, que vai estar lá, potássio não, desculpe, com H+, né, presente na circulação, formando água e CO2, que, teoricamente, deveria ser eliminado pela respiração. E aí, eu vou melhorar a acidose, eu vou aumentar o pH do paciente. Só que o bicarbonato não atravessa facilmente a barreira hematocefálica. Mas o CO2 passa. E aí, pode ocorrer o quê? Uma acidose, uma piora da acidose ao nível do sistema nervoso central. E essa piora transitória é a causa para uma maior incidência de edema cerebral. Tá certo? Tem o bicarbonato, ele tem outros efeitos adversos, tá bom? Então, ele também contribui para a queda do potássio, ele aumenta a acidose intracelular, né, devido à produção de CO2, isso aí a gente já viu, desvia a codissociação da hemoglobina para a esquerda, ou seja, a tensão de oxigênio diminui, e a diminuição da oferta de oxigênio para os tecidos, tá certo? Então, muito cuidado com o bicarbonato. A imensa maioria dos pacientes saem da acidose sem precisar de um tratamento específico, tá certo? Agora, se eu for tratar, lembrar que o bicarbonato de sódio é 8,4%, 1 ml é 1 mEq, é 1 para 1, tá certo? E o bicarbonato de sódio é 10%, 1 ml é 1,2 mEq. Quando vou agir, quando que eu vou agir com o bicarbonato nos pacientes, né, com cetoacidose diabética? Primeiro, quando o pH estiver muito baixo, ou seja, estiver abaixo de 6,9 após 2 horas da etapa de expansão. Antigamente se fazia direto, 6,9 fazia bicarbonato, hoje não. Hoje, mesmo com 6,9, você faz a expansão e só depois das etapas de expansão que você reavalia para saber se precisa de um atendimento médico, tá certo? Pacientes que tenham hiperpotassemia grave, ou seja, um potássio acima de 7 com repercussão no eletrocardiograma, esses pacientes devem ser tratados primeiramente para a hiperpotassemia, tirar o perigo cardiovascular antes de fazer o bicarbonato, tá certo? Agora, o que acontece é que o próprio bicarbonato, ele diminui o potássio, ele joga o potássio para dentro da célula. Então, o bicarbonato, dentro desse tratamento de hiperpotassemia, também pode ser utilizado para fins de diminuir o potássio.
lembrando de todos os outros efeitos colaterais que o bicarbonato pode dar, tá bom? E pacientes que têm uma acidose persistente, não necessariamente 6,9, mas uma acidose persistente, que não se resolve durante os dias, aí o bicarbonato também tem sua indicação. Bom, falando nisso, né, falando em hidratar o paciente, falando em usar insulina no paciente, falando em fazer medidas gerais, falando sobre monitorar o paciente, nós vamos falar agora as complicações agudas mais comuns da cetoacidose diabética. Então, a cetoacidose diabética é uma complicação aguda do diabetes, só que ela própria pode dar suas complicações agudas também. E um muito temido é o edema cerebral, tá certo? O que acontece é que, em torno de 4 a 12 horas de tratamento, naquele momento que o paciente está melhorando, então eu estou melhorando a desidratação, estou melhorando a acidose, estou melhorando a hiperglicemia, de repente desenvolve o edema cerebral, tá certo? O paciente começa a sentir cefaleia, diminuição da consciência, dilatação de pupila, parada respiratória, tá? E aí, a hipertensão associada à bradicardia é um sinal clássico de que há uma possibilidade de edema cerebral. Agora, quando há herniação do sistema nervoso central, aí não tem jeito, tá? A mortalidade é alta, na verdade, ela é praticamente certa, né? Outra complicação aguda, e essa complicação aguda não só da cetoacidose, mas do próprio diabetes mellitus, é a hipoglicemia. Ela é a complicação mais comum, tá certo? A hipoglicemia é considerada um valor de 50 para menores de 2 anos e 70 para maiores de 2 anos, tá certo? Quando ela é grave e prolongada, o paciente vem quando essa hipoglicemia é muito grave, ele pode apresentar o quê? Depressão respiratória, depressão do sensório, tá bom? Então tem que ter cuidado com a hipoglicemia também. Então, como que eu vou tratar essa hipoglicemia? Como que eu vou tratar os pacientes que estão com a glicose baixa, né? Então, se o paciente estiver consciente a se alimentando, dá a glicose para ele. Você pega 15 gramas de carboidrato de absorção rápida, uma colher de sopa de açúcar, 30 ml de soro a 50%, diluído, tá certo? Dá um suco, taca açúcar num suco, assim, dá para ele tomar. Então, 15 minutos depois eu revejo a glicemia. Caso esteja baixa, eu repito o processo. Se tiver um jejum intencional, principalmente naqueles que vão fazer exames, o ideal é que se faça a glicose endovenosa, ou seja, 30 ml da glicose a 50%, diluída em 100 ml de soro fisiológico, tá certo? E correr isso em bolos, na verdade. Depois de 5 minutos, se a glicemia não melhorou, você pode repetir o processo, tá certo? Se o paciente melhorar, dá alguma coisa para ele comer, dá uma coisa para ele beber, para que essa hipoglicemia não volte. Agora, se o paciente estiver inconsciente, com torpor, sem acesso venoso periférico, aí nós podemos usar o hormônio glucagon, tá certo? O glucagon, tanto por via IM quanto por via subcutânea, lembrar que o glucagon ele é a antítese da insulina, né? Ele é o hormônio hiperglicemiante, ele estimula a hiperglicemia, então vai reverter a hipoglicemia, tá certo? Se o paciente ficar consciente, oferecer o alimento sempre que possível, tá certo? Já fizemos isso várias vezes em enfermaria, hipoglicemia. Porque é uma complicação aguda de fácil tratamento, mas muito perigosa por lesão cerebral, né? E como que eu vou acompanhar esse paciente com diabetes, né? O paciente saiu da cetoacidose diabética, ele vai para a enfermaria, faz o ajuste das insulinas com as medidas de glicemia diárias, nós vamos ajustando a insulina basal dele, a NPH ou a glargina, e também vamos promovendo a educação em diabetes. A gente tem livrinho que dá para a criança e para a mãe ler, vai explicando o que é a doença, que muitas mães ficam perdidas em relação à doença. Existem muitas campanhas de conscientização, né? Isso foi um cartaz de uma campanha que eu tirei, então ainda existe muito. Todos os pacientes acompanham no ambulatório de endocrinologia pediátrica do HRT, tá certo? Exercício físico e alimentação é importantíssimo.
o exercício físico não só pela queima da glicose, mas pela boa distribuição da glicose nos tecidos periféricos, tá certo? E nunca deixar de orientar. O pai, a mãe ou talvez a criança tem que sair do hospital sabendo aplicar a insulina, tá certo? Se ele não souber aplicar a insulina, ele não recebe alta. Agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês as ações das insulinas, tá? As duas primeiras são as insulinas rápidas, são as usadas na emergência, na cetoacidose, e nas doses fixas e de correção junto às refeições, tá certo? Nós temos a insulina ultra rápida, que a gente usa principalmente subcutâneo, né? Exemplos é Aspart, a glulizina e a Lispro. A Lispro, se não me engano, é a que está tendo na secretaria. O início de ação é muito rápido, 5 a 15 minutos. Em menos de 1 hora já está no seu pico de ação, e no máximo 4 a 6 horas ele já está perdendo o seu efeito. Então, por isso, né, com esse início de 5 minutos, é que ele tem que se iniciar imediatamente antes das refeições, tá certo? Já a insulina rápida, que é a regular, ela pode ser usada subcutâneo, IM ou EV. O início de ação é um pouquinho mais demorado, de 30 a 60 minutos, o pico de ação de 2 a 3 horas, e a duração de ação é de 6 a 8 horas. Por isso que eu tenho que usar 30 minutos antes das refeições. Para quê? Para justamente dar tempo da insulina estar agindo no momento que você vai ter um aporte de carboidrato, tá bom? E temos as insulinas basais. Nós temos a intermediária, que é a NPH, ela é a mais conhecida, né? O início de ação é de 2 a 4 horas, o pico de ação de 4 a 10, e dura no máximo 18 horas. A NPH, ela pode ser usada 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes ao dia. A dose inicial é de manhã e de noite, 2 vezes ao dia. E temos a insulina chamada lenta, que é dessa lista toda, são a classe mais nova, que é a glargina, a degluteca e a determir, tá certo? O início de ação é de 2 horas, não tem pico, eles fazem platô e tem uma duração de 24 horas, ou seja, dose única diária. E aí, se a gente olhar os gráficos, a gente vê em vermelho que a ultra rápida começa muito rápido e entre 4 e 6 horas ela já perdeu seu efeito. Em preto está regular, começa a agir mais ou menos em meia hora e segura ali até 8 horas, tá certo? O trecho aqui, esse azul, é a insulina basal, a insulina NPH. Então, ela começa a subir, tem o seu pico de ação ali entre 8 a 10 horas, e tem uma duração entre 16 a 18 horas. Por isso que, para a basal tendo que cobrir 24 horas da vida, paciente, você tem que fazer uma dose e posteriormente fazer outra, para que se tenha pelo menos alguma coisa que pareça um platô. A Determir, que é a Levemir, ela, a princípio, tem uma variação muito pequena da questão, tá certo? Agora, a de ação lenta, que é a glargina, o nome famoso é a Lantus, né, a insulina Lantus, é bem interessante. Ela tem um início de ação rápido, né, nas primeiras 2 horas, e ela fica num nível fixo, num platô, durante 24 horas. Ele é excelente. Só tem um pequeno problema. Durante as refeições, eu vou aumentar o aporte de glicose e eu não vou aumentar o meu aporte de insulina. Então, junto com a glargina, eu tenho que usar insulinas de correção, insulinas de correção, não, insulinas de dose fixa. Então, tem a insulina logo antes do café, insulina logo antes do almoço, logo antes do jantar. Se possível, né, se possível não, o ideal é que, se usando glargina, essas doses fixas sejam doses de insulina ultra rápida, tá certo? Aquela primeira, né, aquela vermelhinha aqui. Bom, pessoal, sobre cetoacidose era o que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver que horas são. 3 horas, deu para fazer um tempo bom, considerando o tamanho do tema. É uma patologia que vocês pegam muita prática atuando no pronto-socorro, né? É outro que a teoria, claro, é importante, mas essa sequência, você vendo fazer as coisas em sequência,
vocês vendo o paciente melhorando, é bem legal. É uma patologia, assim, bem legal da gente conduzir. E a maioria dos serviços tem um cronograma ali, tem como se diz, uma rotina pregada na emergência. Então, nós, na nossa emergência, nós temos lá a nossa rotina de cetoacidose, e aí a gente vai seguindo de acordo com o que tem lá, tá certo? Ficou alguma dúvida em relação à cetoacidose? Vocês já conheciam sobre a doença? Ou, ou, ou não conheciam nada da cetoacidose? A gente viu ano passado. Ano passado? Ótimo. A gente Excelente. veio no módulo de inverno. Legal. E estado hiperosmolar. Pronto, então vocês só fizeram uma revisão hoje, muito bem. Patrícia, você tinha, agora que eu vi aqui, que você colocou que estava ouvindo, você conseguiu? Depois eu entrei, saí algumas vezes, aí ele voltou o áudio. Aí deu certo. Tava até o microfonezinho cortado. Cortado, Mas eu né? conseguia acompanhar. Obrigada. Tá certo, é o famoso Osmar, né? Osmar Contato. Beleza. Não, tá certo, pessoal, que bom. Então, vocês já estão ali na iminência de voltar, né? Vocês sabem se vocês vão começar na pediatria, se é outro grupo, vocês estão sabendo? Doutor, eu acho que é o grupo que rodou primeiro com vocês.